Você pode até sentir afeto, mas enquanto mentir, nunca vai sentir o amor verdadeiro, porque o amor é aquilo que o amor faz, e o amor é verdade. O amor fala a verdade. O nosso cérebro foi moldado para conexão social. Segundo a neurociência social, áreas do cérebro como o córtex pré-frontal, medial e a amígdala, elas se ativam intensamente quando criamos uma desconfiança de alguém ou até mesmo quando nós confiamos em alguém. A confiança e a desconfiança, elas ativam áreas bem parecidas do cérebro. Quando mentimos, geramos estresse, ativamos circuitos cerebrais de ameaça. Isso bloqueia a empatia e nos distancia uns dos outros. Eric Kandel dizia que o cérebro é moldado pela experiência emocional e a mentira é uma experiência emocional de isolamento. E isolamento leva à depressão. A depressão, ela é a insensibilidade de todos os sentimentos. Você não sonha mais, você não vive mais, você não sente nada. Isso é causado porque a mentira, ela te sustenta tanto um eu falso que o seu cérebro precisa descansar. Quando você começa a sustentar uma coisa que você não é durante muito tempo, o seu cérebro fala: Meu Deus, eu vou morrer, eu não tenho energia para sustentar essa mentira o tempo todo, a todo momento. Então o cérebro entra em depressão como uma maneira até mesmo de te proteger, de descansar, de pegar energia de volta. Se tem uma coisa que eu venho aprendendo recentemente é sobre o amor. Eu descobri que eu não sabia nada sobre o amor. O amor é aquilo que o amor faz, e o amor é verdade. E falar a verdade consiste em, primeiramente, dizer a verdade para si mesmo. Não negar os sentimentos que existem dentro de você, e não negar o sentimento de muitas vezes rejeição, tristeza, dor. Você não precisa colocar uma máscara para ser alguém. E eu fazia isso e não percebi. A sorte é que eu tive experiências na minha vida e pessoas que conseguiram, com muita dose de misericórdia, me ajudar a enxergar isso. Hoje eu consigo entender que não é todo mundo que tem que gostar de mim e que também não é todo mundo que tem que dizer a verdade para mim, mas eu tenho que dizer a verdade para mim mesmo e que se eu quero me relacionar genuinamente com qualquer pessoa que seja, eu tenho que ser verdadeiramente transparente. Muitas vezes alguém quer ir mais devagar em um relacionamento e a outra pessoa já está lá na frente. E como uma não diz a verdade para outra, fica nessa ruminação, nessa desconfiança, isso vai gerando muito estresse. A melhor coisa que você faz é ser verdadeiro com outra pessoa. Olha, eu não tô me sentindo confortável aqui, eu não sou pra você. Isso acontece com todo mundo e tá tudo bem. A primeira pessoa que tem que se amar é você mesmo. Só assim você vai conseguir praticar o amor universal. Desejar o bem genuinamente. Ser bom, não bonzinho. Ser bom de forma desapegada. Apenas desejar o bem sem querer nada em troca. O amor é aquilo que o amor faz. O amor cria vínculos. Esconder a verdade é um ato de separação. Manter segredo está relacionado a controle. Você obter uma informação está diretamente relacionada com o controle de como você é visto pelas outras pessoas. É como se você tivesse que estar sempre sustentando uma história para ser visto de uma maneira que você não é. É como se você estivesse sustentando um eu falso durante muito tempo e precisasse mentir constantemente para aquela identidade existir. Isso é muito tóxico, isso é muito pesado, é prejudicial. Por isso que muitos centros de reabilitação afirmam que você está tão doente quanto os seus segredos. O segredo ele te distancia, ele enfraquece a conexão. Nós somos seres relacionais e o nosso cérebro foi feito para o vínculo. É através do vínculo que gera neurotransmissores como o da ocitocina. São habilidades sociais como essa que fizeram a gente chegar onde a gente está no topo da cadeia alimentar. Tem um estudo de uma antropóloga chamada Margaret Mead, que estudava os ossos dos humanos. E ela viu que os primeiros indícios de civilização eram fêmurs partidos e cicatrizados. O que significa que naquela época, um ser humano, para ter um fêmur partido, cicatrizado e ainda sobreviver durante um tempo, a ponto de cicatrizar o fêmur e ele voltar a andar, é porque alguém teve que cuidar dele, pegar a caça, água, proteger dos predadores, porque naquela época, como que ele ia sobreviver tendo que fugir de predador, tendo que correr de predador, se proteger, fazer fogo, caçar, né? Então precisou de alguém para cuidar dele. Então esses foram os primeiros indícios de civilização dos nossos ancestrais que pararam de ser nômades. Para você ver que a capacidade do ser humano de cooperar um com o outro, a capacidade de criar vínculos, e do autocuidado e do cuidado com o próximo é o que fez a gente ser o que a gente é hoje.
Só que infelizmente a gente esqueceu disso. A gente vive num mundo onde a gente não consegue mais ser verdadeiro uns com os outros. Isso vai gerando cada vez mais doença, cada vez mais ruminação, cada vez mais abismos dentro da emoção, do campo da emoção do ser humano. A neurociência relacional mostra que você guardar segredos, você omitir informações, mentir, ela corta a capacidade de ter empatia. A empatia é como disse outrora no estudo da antropóloga Margaret Mead, você se colocar no lugar do outro e cuidar. A empatia é cuidado. É você chegar na pessoa que você gosta, ou que muitas vezes você está saindo, e falar, olha, eu não estou gostando disso, disso e disso. Ou você falar, olha, não é justo com você tal coisa, por isso eu estou me tirando. Eu não sinto o mesmo que você. Isso é ter empatia. Isso é ser verdadeiro. Precisa ter coragem para fazer isso e precisa também ter coragem para aceitar que alguém está sendo bom em fazer isso com você. No meio de tudo isso existe uma sabedoria divina. A verdade, ela precisa de coragem para ser dita, mas precisa de uma sabedoria também para ser ouvida. Muitas vezes você vai ser verdadeiro com alguém, vai até ter empatia, mas a pessoa não vai aceitar isso bem. E o oposto também pode acontecer, pode ser verdade. Agora, quando duas pessoas se encontram e são verdadeiramente transparentes umas com as outras, isso gera respeito e até mesmo admiração. Manter segredos ou omitir a verdade por determinado período de tempo com muita frequência vai exigir consecutivamente uma mentira. E a mentira ela é a semente da traição. A aceitação cultural da mentira é o motivo pelo qual muitos de nós não conheceremos o amor verdadeiro. E eu não estou falando do amor romântico, eu estou falando do amor universal. Tem uma parte de Colossenses 3:9, fala assim: Não mintam uns para os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Cara, isso me faz pensar. Se uma pessoa passou a vida inteira mentindo, ela não sente, não sabe o que é sentir o alívio de falar a verdade. A libertação começa quando abandonamos a mentira. Existem pessoas que mentem tanto, fazem isso com tanta frequência que acabam acreditando até na própria mentira. São pessoas mitomaníacas. Essas pessoas elas precisam inventar mentira para tudo, porque é mais confortável mentir do que falar a verdade. Essas pessoas elas estão a todo momento se colocando em prisões e mais prisões e mais prisões. A mentira é uma prisão. É preciso coragem para falar a verdade e sair dessas prisões. E às vezes essa pessoa ela nem sabe porque sofre tanto. João 8,32, Jesus fala: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando ouvimos sentimentos, crenças, emoções de alguém, é mais difícil projetar nessa pessoa nossas fantasias, a nossa idealização. E é por isso que muitos relacionamentos terminam na paixão, porque quando chega um momento difícil das pessoas se expressarem genuinamente com o que está acontecendo, aquela idealização de quem era a pessoa cai por terra. E é aí que acontece o amor de verdade. O amor é a escolha de ficar com a pessoa, mesmo com todos os problemas, emoções que ela tem que não correspondem à sua fantasia. O patriarcado falhou tanto com as mulheres a ponto de fazer elas acreditarem que tinham que caber em padrões impostos por fantasias ridículas e levou os homens à escuridão e insensibilidade. Isso fez com que muitos homens entrassem em depressão profunda e até se matassem. Às vezes as mulheres não conseguem ouvir o que um homem tem a dizer, por mais que muitas reclamem que os homens não se abrem com elas, muitas não conseguiriam ouvir o que eles têm a dizer, porque talvez não corresponda com a fantasia que elas têm dele. E às vezes um homem não consegue se abrir, porque foi ensinado que sentir é sinal de fraqueza, quando a verdadeira força está em ser vulnerável. Dentro de todo homem há um menino que um dia falou a verdade e foi silenciado, que um dia sentiu e foi reprimido. Quantos de nós já choramos e ouvimos dos nossos pais ou professores? Engole o choro, menino. Homem não chora. E dentro de toda mulher existe uma menina livre e sorridente, que foi ensinada que deveria ser qualquer outra coisa a não ser ela mesma para agradar os outros e ser amada por essas pessoas. Enquanto não nos sentimos seguros o suficiente para expressar, dar vazão para esses sentimentos e emoções da nossa criança interior, as relações sempre vão ser superficiais. Na carta de Paulo, 1 Coríntios, fala assim: o amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Cara, as mentiras podem até parecer confortáveis. Elas nos dão uma ilusão de poder e controle, mas nos afastam do amor verdadeiro. Lembra quando eu falo de amor verdadeiro, eu falo do amor universal e não do amor romântico feito pelos filmes de Hollywood. O amor é aquilo que o amor faz, e o amor é verdadeiro. A verdade, ela existe dentro do amor.
A falta da verdade já é um caminho para a depressão e a ruminação de pensamentos. Porque se você mente, você acredita que o outro também mente para você. E aqui entra uma coisa muito interessante, quando eu falo sobre verdade, sobre amor, é muito bom falar também sobre o livre-arbítrio. As pessoas são livres. Quando você invade o limite da outra pessoa, a outra pessoa, não quero falar disso, não fala, ou ela impôs um limite e você não prestou atenção nos sinais, isso pode acontecer muito. Também seja verdadeiro com você mesmo na interpretação dos sinais que a pessoa dá. Às vezes a pessoa ela não quer prolongar um relacionamento com você, ela não quer prolongar uma conversa com você, ela não quer falar daquilo porque aquilo machuca, ela não quer explicar o porquê está acontecendo. E tá tudo bem, ela tá no momento dela. A gente tem que ser verdadeiro de entender que nem sempre as pessoas querem a nossa presença, querem a nossa companhia. E tá tudo bem. Por outro lado, vai ter gente que vai precisar dela. Esteja também onde você é mais necessário. E não seja uma pessoa entrona a ponto de você forçar uma relação. Porque isso também é mentira. Você, você forçar algo que não existe é mentir para você mesmo, fazendo com que você acredite que não existe porque você precisa fazer algo para que aquilo exista. Não! Seja verdadeiro com você mesmo, não existe ali naquele espaço um ambiente, um espaço para que floresça essa relação. Tá tudo bem, desapega, seja verdadeiro com você mesmo. Quando Jesus fala sobre a verdade vos libertará, é disso que ele está falando. Se desapegue do eu falso. É a mesma coisa quando ele falava que a gente tem que morrer para nascer de novo. É morrer para o velho homem, para as velhas práticas, para as mentiras. Se você tem muita dificuldade com isso, se você se pega mentindo e quer se livrar disso de uma vez por todas, primeiramente, parabéns por entender isso, tá? Existe uma prática que eu fiz na minha vida e aplico até hoje quando isso acontece, que é o seguinte: você vai fechar os olhos por 3 minutos, vai respirar bem fundo, a respiração oxigena o cérebro. Existe uma respiração que é a respiração do desapego em alinhamento. É especial para essa prática de se libertar da mentira e se alinhar com o amor universal. Você respira por 4 segundos, bem forte mesmo, pode encher o peito e o diafragma, e segura por 4 segundos, e depois solta por um canudo, por 7 segundos. E quando você soltar, você vai repetir essas frases: eu abandono a mentira, eu escolho a verdade, eu abro espaço para o amor, eu escolho a minha melhor versão. A sua melhor versão, ela mora aí no desconforto. O desconforto, ele é uma oportunidade da gente crescer. Nós somos seres antifrágeis. O nosso cérebro, o nosso corpo, ele prospera na dificuldade. A fricção que é causada pelo desconforto, ela é seguida de uma regeneração mais forte. Ou seja, quando você malha, o músculo quebra e depois ele se regenera mais forte. Quando você está passando por um momento, uma circunstância ruim na sua vida, uma circunstância de desconforto, não fuja, porque ali está uma grande oportunidade de você melhorar, de você ir para o próximo nível, de você ser melhor que você no passado. A competição não é com o outro, é com você mesmo. Lembra quando isso acontecer? Tenha a esperança de que no futuro isso vai te fazer bem. É a mesma coisa quando você vai para academia e você volta e fala: Nossa, ainda bem que eu fui, me fez bem. Por mais que você passou ali 1 hora de fazendo força e tudo mais, e depois aquilo fica até prazeroso. Você vai vendo que ao longo do tempo, esses momentos de fricção, esses momentos de desconfortos vão até ficar prazerosos ao longo do tempo, porque você vai entender que aquilo vai te dar prazer. E aí você começa a trilhar um caminho e uma rotina de vida onde você consegue se autocuidar, se sentir bem com práticas, com respiração, com meditação. Eu falo para vocês que a gente sempre precisa de pessoas na nossa vida, mas a gente também precisa se cuidar, olhar para dentro. O fato de você se isolar um pouco é solitude que a gente fala, é você ficar um pouco em solitude para olhar para dentro, para depois olhar para o mundo lá fora. Não se isolar completamente, porque, como a gente falou, é depressão. Então, se eu posso te dar um conselho que me ajudou muito, é não fuja. Não fuja, meu amigo, minha amiga. Fique nessa dor, fique nesse momento por um tempo, aprenda com ela, corrija a rota e saia dessa melhor. Eu não tô falando para você ficar em um lugar onde você é maltratada, maltratado, algo do tipo. Veja bem, eu tô falando para você não fugir da dor interna. Quando você tá sentindo alguma coisa, um exemplo, se você se sentiu rejeitado, tá tudo bem, você tá se sentindo assim.
Você está se sentindo rejeitado, tá tudo bem. Se você está sentindo dor, saudade de alguém, tá aí, tá tudo bem. Você está sentindo dor, você está sentindo saudade de alguém. Você é humano, tá tudo bem você sentir isso. Fica ali naquele momento, aprende com aquilo, aproveita essa dor, porque depois vai ter uma moeda equivalente de sucesso para você ali. É isso que significa a fricção seguida da regeneração. É assim no nosso corpo físico, é assim no nosso corpo mental e também é no campo emocional, também é na espiritualidade. Porque nós somos seres antifrágeis. O amor é aquilo que o amor faz. O amor não é frágil, mas é vulnerável. É aí que está o grande segredo, na verdade, em você ser vulnerável e saber que tá tudo bem. Tá tudo bem ser vulnerável, porque você é ser humano, você não tem que sustentar um eu falso mais. Graças a Deus por isso. Da consciência à transformação.